Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. A Arábia Saudita começa a vacinação contra a Covid-19. O Amazon diz que desmatamento na Amazônia subiu 23% em novembro e bateu recorde mensal nos últimos 10 anos. União Europeia começará a vacinação contra a Covid-19 no dia 27 de dezembro, diz presidente da comissão. São Paulo anuncia a retomada das obras do monotrilho e promete conclusão até dezembro de 2022. O trajeto ficou mais curto e mais caro. Embarcação fantasma com mais de 600 quilos de cocaína é encontrada à deriva na costa das Ilhas Marshall. Corte arbitral do esporte confirma que a Rússia não poderá participar das Olimpíadas de Tóquio. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. A Arábia Saudita começou hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19 com o imunizante desenvolvido pela Pfizer e BioNTech, o mesmo adotado por Reino Unido e Estados Unidos. O país recebeu 2 lotes da vacina ontem. No início desta semana, as autoridades de saúde do país pediram aos cidadãos residentes que se registrassem para receber a vacina. Ela será dada gratuitamente a todos no país. Desde o início da pandemia, o Reino relatou cerca de 360 mil casos de coronavírus, com 6.080 mortos desde o início da epidemia na Arábia Saudita. Embora tenha começado a suspender as restrições à circulação há vários meses, o país evitou até agora uma nova onda de infecções. O ministro da Saúde da Arábia Saudita, Taufik Al-Rabiah, foi uma das primeiras pessoas a receber a vacina. Ele arregaçou as mangas para receber a injeção diante da mídia. A primeira fase do programa de vacinação incluirá as pessoas mais expostas à doença. O segundo e o terceiro estágios terão como alvo aqueles com mais de 50 anos antes de a vacina ser disponibilizada ao público em geral. Cidadãos e residentes estrangeiros fizeram fila para receber a vacina na manhã de hoje como parte da implementação da fase 1. Bom, vamos à próxima notícia. A Amazônia perdeu 484 quilômetros quadrados de floresta só no mês passado, de acordo com dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon. O número representa um aumento de 23% e é a maior extensão da mata derrubada em um mês de novembro em 10 anos, conforme o monitoramento independente do Instituto. A área é quase do tamanho de muitos municípios brasileiros, como Porto Alegre, por exemplo. Se todo o desmatamento fosse reunido, um único trecho caberia em um retângulo gigante de 48 por 10 quilômetros. Quase a metade do total desmatado atingiu as florestas do Pará, principalmente na região cortada pela rodovia Transamazônica, e na sequência aparecem Mato Grosso, Rondônia, Maranhão, Amazonas, Acre, Roraima e Amapá. Ainda segundo o Amazon, 61% do desmatamento ocorreu em áreas particulares e nas chamadas florestas públicas sem destinação, ou seja, onde o governo ainda não determinou a finalidade das terras. O desmatamento também avançou em unidades de conservação, onde grileiros têm reagido às ações de fiscalização ambiental. Há um mês, um grupo de invasores da terra indígena Apitereua, no Pará, tentou impedir uma operação do IBAMA contra crimes ambientais. Essa mesma terra indígena foi a mais desmatada em novembro, segundo o Amazon. O monitoramento do Amazon serve para emitir alertas para equipes de fiscalização ambiental e tem a mesma função do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que apenas em novembro registrou queda de 45% no desmatamento da Amazônia. O Amazon explica que é possível existir diferenças pontuais entre os dois sistemas, principalmente quando os dados são comparados entre períodos curtos. De acordo com o Instituto, embora eles possam divergir em um mês, eles geralmente convergem nas tendências, ou seja, se os próximos meses continuarem com alta, as tendências de alta vão convergir, embora os números sejam diferentes por causa das metodologias distintas. Bom, vamos à próxima notícia. Os países da União Europeia começarão a vacinar as pessoas contra a Covid-19 a partir do dia 27 de dezembro. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, hoje.
Ontem, a Ursula von der Leyen disse que todos os 27 países do bloco começarão a vacinar sua população no mesmo dia, assim que uma vacina for aprovada pelo órgão regulador europeu. A Agência Europeia de Medicamentos, com sede em Amsterdã, na Holanda, adiantou para 21 de dezembro uma reunião que discutirá a liberação da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech. A comissão afirmou que dará uma autorização até 2 dias depois do sinal verde da EMA. Os países pressionam por uma aprovação mais acelerada depois que o Reino Unido autorizou vacinar sua população no início do mês. O país deixou a União Europeia no início do ano. A vacina da Pfizer e BioNTech é apenas uma das 6 que já foram contratadas pela União Europeia. Além da Pfizer, o bloco comprou os imunizantes da AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson, Moderna e Sanofi GlaxoSmithKline. Se todas essas vacinas forem aprovadas, os 27 países, que somam cerca de 450 milhões de habitantes, terão ao todo 2 bilhões de doses. 7 países já aprovaram o uso emergencial da vacina da Pfizer e BioNTech: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bahrein, Arábia Saudita, México e Singapura. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Arábia Saudita já começaram a aplicar a vacina na população. Esta semana, o governo americano também deve aprovar o uso emergencial de mais uma vacina, a do laboratório Moderna. Bom, vamos à próxima notícia. O governo do estado de São Paulo anunciou que as obras da linha 17 Ouro do metrô, o monotrilho da zona sul da cidade, serão retomadas amanhã, e a nova promessa de conclusão ficou para final de 2022. Sem um único trecho entregue, o monotrilho foi anunciado em 2012 e inicialmente prometido para a Copa do Brasil em 2014, ligando o estádio do Morumbi ao Jabaquara, na zona sul da capital, com 19 estações ao custo de 3 bilhões de reais. Agora o custo estimado é de 4 bilhões e meio de reais e 8 estações. Atualmente existem 6 contratos em andamento para tocar as obras do monotrilho: um para estrutura, como pilares e estações, outro para os trens, 3 para elevadores, telecomunicações e sistema elétrico, e um especialmente para cuidar da estação Morumbi. O secretário estadual dos Transportes, Alexandre Baldi, foi questionado sobre o motivo para um contrato exclusivo para a estação. Na visita do governador de São Paulo, João Dória, à estação Morumbi, ele também garantiu que até 28 de fevereiro do ano que vem não haverá mais nenhuma obra paralisada no estado. Bom, vamos à próxima notícia. Uma embarcação fantasma sem tripulação com mais de 600 quilos de cocaína foi encontrada à deriva na costa das Ilhas Marshall, no Pacífico, informou a polícia local. A droga estava escondida em 649 pacotes de cerca de 1 quilo guardados no casco de um barco de pesca, e não há registros da origem desta embarcação. Hoje, as autoridades de combate às drogas confirmaram que 647 tijolos de cocaína foram incinerados. 2 foram enviados à autoridade norte-americana para investigações. O valor estimado da carga destruída é de 80 milhões de dólares, o equivalente a 407 milhões de reais. Segundo a rádio local RNZ, esse já é o maior carregamento de cocaína apreendido nas Ilhas Marshall. A embarcação à deriva foi encontrada por um morador de Ayuk, ilha mais ao norte do arquipélago, que notificou a descoberta às autoridades regionais. No começo do ano, um homem foi preso em Ayuk por tentar levar 3 quilos de cocaína em uma viagem de avião. O promotor de justiça do país, Richard Hickson, pediu aos moradores que informem qualquer carregamento irregular encontrado dentro do território. Ele disse acreditar que a embarcação ficou à deriva por cerca de 2 anos antes de ser encontrada na costa das Ilhas Marshall. As Ilhas Marshall são um território independente associado aos Estados Unidos, e elas são formadas por 29 atóis e têm uma população estimada de 60 mil habitantes. Bom, vamos à próxima notícia. A Rússia está proibida de usar seu nome, sua bandeira e seu hino nas competições dos próximos 2 anos, incluindo as Olimpíadas de Verão, marcadas para Tóquio no ano que vem, os Jogos de Inverno, que serão em Pequim em 2022, e a Copa do Mundo de Futebol no Catar, também em 2022. A decisão foi confirmada hoje pela Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Atletas e times russos poderão competir nas Olimpíadas e em outros eventos,
mas não com seus uniformes e bandeiras. Eles confirmado que não estão envolvidos em escândalos de doping, poderão competir, mas não representando a Rússia, e sim sob uma bandeira do Comitê Olímpico Internacional no caso das Olimpíadas. Segundo o tribunal, as autoridades russas adulteraram um banco de dados do laboratório de teste de Moscou antes de entregá-lo aos investigadores da WADA no ano passado, que continha evidências prováveis para processar violações de doping de longa data. Isso foi a gota da água depois de todo o escândalo que já tinha ocorrido em 2015. Na ocasião, veio a público o escândalo de doping institucionalizado no país, inclusive com o suporte do governo local. Apesar de todo o acontecimento, os russos tiveram 2 vitórias no resultado do julgamento. A punição sugerida pela Agência Municipal Antidoping era de 4 anos, e a corte decidiu que o banimento é por apenas 2 anos. O outro fator positivo é com a relação ao nome da equipe proposta em grandes eventos. O nome Rússia até pode ser mantido nos uniformes se as palavras atleta neutro ou equipe neutra tiveram igual destaque. O Comitê Olímpico Internacional chegou a excluir a Rússia dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, mas deixou nas mãos das federações nacionais a decisão de executar a suspensão. No Rio de Janeiro, por exemplo, os competidores do atletismo da Rússia não puderam usar a bandeira do país, o mesmo acontecendo com o remo e levantamento de peso. Nos Jogos de Inverno de 2018, o país não participou de nenhuma modalidade com os atletas sem a bandeira, conquistando 17 medalhas. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!